Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês gostem. Hoje vamos falar da história de Jesus que entra em Jerusalém. Na aula passada, vocês viram que existia um mapa, que Jesus andava muito tempo a pé. E dessa vez ele não precisou andar muito, porque era próximo. Jericó para Jerusalém andava um pouquinho menos. Mas vamos à historinha? Então foi assim que aconteceu. Jesus sempre andava com seus discípulos. E ele caminhando com seus discípulos para Jericó, ele estava pensando assim: vamos para Jerusalém porque eu tenho um objetivo lá em Jerusalém. Os discípulos sempre obedeciam. Só que chegou um momento que Jesus falou assim: meus discípulos, estamos quase chegando em Jerusalém. E logo ali tem um povoado que é próximo do Monte das Oliveiras. Antes de chegar em Jerusalém, eu quero que somente 2 dos meus discípulos vão lá. E aí, saíram 2, foram na frente. Eles escolheram e foram os 2 discípulos na frente caminhando. Para que, Alessandra? Para encontrar, sabe o quê? Um jumentinho. O jumentinho estava com uma jumentinha. Porque eu não estou com a jumentinha aqui, mas o jumentinho estava com a jumentinha. Por que que Jesus queria que encontrasse o jumentinho e a jumenta? Para quê? Para poder chegar em Jerusalém montado no jumento. Aí, eles não entenderam nada, mas naquela época existiam profetas, aquelas pessoas que dizem como será que vai acontecer as coisas. E aí o profeta dizia assim, chegará o mestre, o rei, e ele chegará montado no jumento. Então Jesus tinha que pegar o jumentinho e montado. Os discípulos, lógico que obedeceram. E o que aconteceu? Eles falaram assim, mas e se por um acaso alguém reclamar porque eu vou lá pegar o jumentinho? Jesus falou assim, não, pode dizer para eles que o mestre está pedindo. E eles logo vão deixar. Aí eles entenderam e levaram o jumentinho para Jesus. Jesus veio caminhando com os discípulos. Quando chegou em Jerusalém, ele já estava montado no jumentinho, né? Um exemplo, Jesus estava montado no jumento. E lá em Jerusalém as pessoas falavam assim, Hosana, Hosana nas alturas. Aquela multidão de gente. Vamos passar para outra parte, que eu vou mostrar para vocês como que era. Quando chegou lá no templo, as pessoas começaram a tirar as roupas. E aí, aquela multidão de pessoas queriam homenagear Jesus. Então elas tiravam a roupa, tiravam ramos de plantas e jogavam no chão para Jesus passar por cima, porque queriam homenagear Jesus. Aí as pessoas ficavam perguntando, quem é esse homem? Porque tinham pessoas lá, uma multidão em Jerusalém, que achava que Jesus ia ser o rei de Jerusalém. Mas naquela época, o povo sofria muito porque existia o Império Romano, o poder de Roma que maltratava eles. Eles queriam um rei para poder aliviar essa dor. Só que Jesus ele não veio para poder tirar, o sofrimento. Era para tirar o pecado do povo, porque isso sim era muito triste. Aí o povo não estava entendendo quem era ele. Jesus chegou e pensou assim, já sei. No dia seguinte, Jesus disse assim, eu vou lá no templo. Quando ele chegou lá no templo, ele se deparou, sabe com o quê? Com as pessoas vendendo um monte de coisa na porta da igreja. E aquilo ali virava mais, parecia mais, era um comércio. Aí, Jesus olhou assim, pensou, que bagunça é essa? O templo do Senhor está servindo de comércio. Aí ele viu que existia umas criancinhas. Essas criancinhas, elas louvavam ao Senhor, cantavam.
E os sacerdotes que cuidavam do templo, eles ficaram muito chateados. Por quê? Porque Jesus chegou lá e fez assim: eu não quero nada disso aqui, ó. Tirou tudo, expulsou o povo, não quero mais saber de vocês aqui, porque vocês estão fazendo tudo errado. Não é assim que tem que fazer com o templo do Senhor. É um lugar de adoração e não de comércio. Aí ele deixou as criancinhas cantarem, porque das criancinhas veio o perfeito louvor. E Jesus, ele veio para mostrar para as pessoas que a gente tem que adorá-lo, não somente pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é, porque ele é bom, porque ele é amor, porque ele cuida de nós. Nunca vai faltar nada na nossa vida se a gente tiver ele, mas a gente está puro de coração. Então, a gente não deve amar as coisas que ele nos dá. Às vezes, você pede ao Senhor: ai, Senhor, eu quero tanto um brinquedo ou alguma coisa. Aí se o Senhor não me der, eu não vou te amar. Não tem que ser assim. Você tem que amar Ele porque Ele é melhor para você. Ele sabe o que vai te fazer feliz. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando a gente tenta forçar, eu quero isso, né? Não tem criança que faz aquela birra, mas não devemos fazer isso. Quando Jesus, ele quer algo pra gente, ele sempre vai querer o melhor. E a gente tem que acreditar que o melhor dele é o melhor para nós. Gostaram da aula? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada. Obrigada por essa história que aconteceu e foi verdade, que está na sua palavra, em Mateus 21. Muito obrigado porque nós podemos, meu Senhor, aprender contigo, aprender a te amar pelo que o Senhor é e sabemos que aquilo que o Senhor faz por nós é o melhor. Muito obrigado, Papai do Céu, continue conosco. Perdoe as nossas falhas, ensina-nos a te amar cada dia mais. Em nome de Jesus, amém! Tchau, gente! Até a próxima!